Circunferência. Aplico o que aprendi. Página 123. 7 exercícios sobre relações entre arcos e cordas numa circunferência. O enunciado tem 7 exercícios que vamos ler e resolver sequencialmente. Vamos começar pelo exercício 1, que diz o seguinte. Observa a figura. Sabendo que o raio da circunferência é 5 cm e que o comprimento do segmento de reta AB é igual a 8 cm, calcula a medida do comprimento do segmento de reta OM. Se o segmento de reta AB é uma corda da circunferência de centro O e raio 5 cm. Se a reta OM passa pelo centro O da circunferência e é perpendicular à corda AB, então a reta OM interseta a corda no seu ponto médio M. Recordemos que qualquer reta que passa pelo centro de uma circunferência e é perpendicular a uma corda, então ela bisseta a corda, os arcos subtensos e os ângulos ao centro correspondentes. Podemos definir o triângulo retângulo OMA, em que o cateto OM é a medida que pretendemos calcular. Aplicando o teorema de Pitágoras, a medida do comprimento do segmento de reta OM é igual a 3 cm. Dinamicamente no GeoGebra, fazendo variar o raio da circunferência, podemos confirmar que apesar do comprimento da corda variar, a reta OM continua a ser a mediatriz da corda AB, isto é, a reta OM mantém-se perpendicular à corda AB, e a reta OM continua a intersetar a corda AB no seu ponto médio M. Dinamicamente no GeoGebra, fazendo variar o comprimento de uma corda na circunferência, podemos confirmar que a reta OM continua a ser a mediatriz da corda AB, isto é, a reta OM mantém-se perpendicular à corda AB, e o ponto M continua a ser o ponto médio da corda AB. Dinamicamente no GeoGebra, uma corda em uma circunferência tem apenas uma única mediatriz, isto é, a reta OP só é a mediatriz da corda AB, quando e só quando fizer um ângulo de 90 graus com a respectiva corda. No exercício 2, o enunciado diz o seguinte. Sabendo que na figura, a reta R é paralela à reta T, calcula a amplitude x do arco. A corda AB é paralela à corda CD. Recordemos que, numa circunferência, arcos e cordas compreendidos entre paralelas, sejam elas segmentos de reta ou retas, são iguais. O arco AC e o arco BD são iguais. Então a amplitude do arco AC é igual à amplitude do arco BD. Se a amplitude de um ângulo ao centro é igual à amplitude do seu arco correspondente, ou inversamente, a amplitude de um arco é igual à amplitude do ângulo ao centro correspondente, então a amplitude do arco AC é igual à amplitude do ângulo correspondente, que é o ângulo AOC, isto é igual a 40 graus. Dinamicamente no GeoGebra, se a corda AB é paralela à corda CD, fazendo variar a posição relativa de uma delas, a outra mantém-se paralela, e sendo paralelas significa que a mediatriz de uma delas é também a mediatriz da outra. Dinamicamente no GeoGebra, a razão pela qual as cordas e os arcos compreendidos entre duas cordas paralelas são iguais, é devido ao facto da mediatriz comum às duas cordas ser um eixo de simetria axial de tal modo que os pontos B e D são imagens respectivamente dos pontos A e C, e inversamente. Dinamicamente no GeoGebra,
A variação da distância entre as duas cordas em conjunção ou não com a posição relativa das mesmas na circunferência, permite concluir que a igualdade entre arcos de circunferência e cordas compreendidos entre duas cordas paralelas mantém-se iguais. No exercício 3, o enunciado diz o seguinte: sabendo que na figura, a reta T é tangente à circunferência, calcula a amplitude x do ângulo. A reta AB é tangente à circunferência de centro A no ponto A. O raio OA é perpendicular à tangente AB à circunferência no ponto A. Recordemos que uma reta tangente a uma circunferência de centro O num ponto P é perpendicular ao raio OP. Tendo em conta a relação das amplitudes, a amplitude do ângulo OAB é igual à soma de duas parcelas, e para além disso o seu valor é 90 graus. Se conhecermos uma dessas parcelas, então podemos conhecer a outra, pelo que a amplitude do ângulo x é 40 graus. Dinamicamente no GeoGebra, a variação do raio da circunferência não altera a perpendicularidade que uma tangente faz com o raio daquela no ponto de tangência. Dinamicamente no GeoGebra, a variação da amplitude do ângulo OAC faz variar a amplitude do ângulo x, sendo que a soma das amplitudes mantém-se constante e igual a 90 graus. No exercício 4, o enunciado diz o seguinte: sabendo que na figura, os segmentos de reta P, A e P, B são tangentes à circunferência, e que a amplitude do arco AB é igual a 140 graus, determina os quatro ângulos internos do quadrilátero OAPB. Se o segmento de reta AP é tangente à circunferência no ponto A, então o ângulo formado entre o raio, no ponto de tangência, e P segmento tangente, é de 90 graus. Se o segmento de reta BP é tangente à circunferência no ponto B, então o ângulo formado entre o raio, no ponto de tangência, e o segmento tangente, é de 90 graus. Se a amplitude do arco AB é igual a 140 graus, então a amplitude do ângulo ao centro AOB correspondente é também 140 graus. Se o ângulo APB é um ângulo externo, vai ser necessário conhecermos a amplitude não só do arco AB, mas também do arco BA. A amplitude do arco BA é então igual a 220 graus. A amplitude do ângulo APB é então igual a 40 graus. Dinamicamente no GeoGebra, a variação da distância do ponto P, relativamente à circunferência, faz variar a amplitude do arco AB, e consequentemente, a amplitude do respectivo ângulo ao centro. Dinamicamente no GeoGebra, a variação do raio da circunferência também faz variar, embora com menos intensidade, a amplitude do arco AB, e consequentemente, a amplitude do respectivo ângulo ao centro. Também podemos constatar que para cada valor específico de raio, é sempre possível obtermos um arco AB com a amplitude de 140 graus, bastando para isso, procurar a posição correspondente para o ponto P. Dinamicamente no GeoGebra, dos quatro ângulos internos do quadrilátero, dois deles são retos porque os respectivos vértices são pontos de tangência. Neste caso, a soma dos ângulos internos é igual a 360 graus, porque o quadrilátero pode ser decomposto em dois triângulos,
Ou seja, 2 vezes 180 graus é igual a 360 graus. No exercício 5, o enunciado diz o seguinte: sabendo que na figura, a reta R é perpendicular ao segmento de reta A, B, determina o valor de x. A reta R é perpendicular à corda A, B. A reta R passa pelo centro O da circunferência. Recordemos que qualquer reta que passa pelo centro de uma circunferência e é perpendicular a uma corda, então ela bisseta a corda, os arcos subtensos e os ângulos ao centro correspondentes. Se os comprimentos dos segmentos de reta A, C e C, B são iguais, formando a equação com as respectivas expressões algébricas, e resolvendo em relação a x, obtemos o valor de 6 unidades de comprimento. Dinamicamente no GeoGebra, a variação da corda não altera as propriedades da mediatriz da corda A, B. A reta R faz um ângulo de 90 graus com o segmento de reta A, B, e a reta R divide a corda em dois segmentos com o mesmo comprimento. Dinamicamente no GeoGebra, a variação do raio da circunferência também faz variar o comprimento da corda A, B. Também podemos constatar que para cada valor específico de raio, é sempre possível obtermos uma corda A, B, com o comprimento igual a 12 unidades de comprimento, bastando para isso, procurar a combinação adequada das posições dos pontos A e B. No exercício 6, o enunciado diz o seguinte: na figura estão representadas duas circunferências, respectivamente, de centros O e B, e três diâmetros, A, C, B, D, I, O, F, e o raio, B, é, paralelo a, O. Temos então que justificar, sequencialmente, as três afirmações. A primeira afirmação é a seguinte: os ângulos A, O, B, C, O, D, I, E, B, F são iguais. Notemos que as duas circunferências têm o mesmo raio. O segmento de reta A, C é um diâmetro. O segmento de reta B, D é também um diâmetro. O segmento de reta O, F é um diâmetro. O segmento de reta B, E é um raio paralelo à reta A, C. As amplitudes dos ângulos A, O, B e C, O, D são iguais, porque são ângulos verticalmente opostos. As amplitudes dos ângulos A, O, B e E, B, F são iguais, porque são ângulos correspondentes definidos pelas retas paralelas A, C e B, E. A segunda afirmação é a seguinte: as cordas A, B, C, D e E, F são iguais. Em circunferências iguais, a ângulos ao centro iguais correspondem cordas iguais. A terceira afirmação é a seguinte: os arcos A, B, C, D e E, F são iguais. Em circunferências iguais a ângulos ao centro iguais correspondem arcos iguais. Dinamicamente no GeoGebra, a variação do raio da circunferência mantém as relações de igualdade entre ângulos ao centro e as respectivas cordas e arcos. Em circunferências iguais a ângulos ao centro iguais correspondem arcos iguais.
No exercício 7, o enunciado diz o seguinte. Na figura estão representadas duas circunferências de centro O e A, corda AC, tangente à circunferência de raio menor em B. O segmento de reta AC é uma corda de circunferência maior. A corda AC é tangente à circunferência menor no ponto B. Pelo que o raio OB da circunferência menor é perpendicular à corda AC. A reta OB, suporte do raio OB, é a mediatriz da corda AC. Dinamicamente no GeoGebra, tendo por base a corda AC e a respectiva mediatriz, podemos definir dois triângulos retângulos, em que um dos catetos é o raio R da circunferência menor, o outro cateto é o segmento parcela da corda, e a hipotenusa é o raio R da circunferência maior. Aplicando o teorema de Pitágoras aos dois triângulos retângulos, temos duas equações em função dos raios das duas circunferências, que vão permitir demonstrar que as duas partes da corda têm o mesmo comprimento. No triângulo AOB, o comprimento do segmento de reta AB é igual à raiz quadrada da diferença entre os quadrados dos raios da circunferência maior e circunferência menor. No triângulo BOC, o comprimento do segmento de reta BC é igual à raiz quadrada da diferença entre os quadrados dos raios da circunferência maior e circunferência menor. Dinamicamente no GeoGebra, a variação dos raios das circunferências mantém o ponto B como o ponto médio da corda AC, pelo que os comprimentos dos segmentos de reta AB e BC são sempre iguais.